cristianismo é para ser uma coisa nova. Nós temos que andar em novidade de vida, diz a palavra do Senhor. Agora, preste atenção. Deus está dizendo isso para mim e para você. Porque para Deus não existe nada novo. Nada novo. Tudo é conhecido. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, não há novidade para ele. E tudo que tinha no coração dele, ele já criou. Tudo que estava na vontade dele, ele já fez. Então, para Deus não é nada novo. Mas eu e você temos que andar na novidade que Deus está fazendo. Isso porque Deus é um Deus que está fazendo as suas coisas para mim e para você na nossa história. E a nossa história é uma história progressiva. A tua história começou quando um dia Deus pensou em você na eternidade. Lá na eternidade, antes que você viesse para o ventre da sua mãe, Deus pensou em você, ok? E lá ele tinha todo um propósito para a tua vida. Lá ele tinha tudo o que ele gostaria que acontecesse na tua vida. Então um dia ele te trouxe a luz. E agora você nasceu. Então começou uma coisa nova na sua vida quando você nasceu. Mas infelizmente, nos diz a Bíblia, Davi falando lá no Salmo 51, em pecado fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Depois o Romano explica que não há um justo, não há um sequer. Romanos 3. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Então nós nascemos do pecado. Então aquela coisa nova que Deus estava fazendo, no meio do caminho, se estragou. Mas não para Deus. Não se estragou para Deus. Eu quero que fique bem claro para você que está me ouvindo e você que está conosco aí na internet, que fique bem claro para você que Deus não, ele não falhou no problema humano. Não é porque o homem falha que Deus falha. O plano de Deus é perfeito, ele nunca falhou. O pecado não pegou de Deus desprevenido, porque na eternidade Deus já sabia que o Adão e Eva iam pecar e transmitir essa semente para nós, a gente ia nascer, porque toda árvore nasce conforme a sua semente. Então nós nascemos do Adão e Eva, pecadores, ele já sabia disso e ele providenciou Jesus. Então agora a tua verdadeira novidade de vida começa quando você nasce de novo. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz que nós temos que andar em novidade de vida. Sabe o que isso significa? Isso que significa que cada dia você tem que andar na novidade, naquela coisa nova que o Senhor tem para você. Tem que andar naquilo que o Senhor tem para cada dia. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se você olha na natureza, você vê que durante a noite vem o orvalho. E se você levantar bem cedo, antes que o sol faça o orvalho sumir, você vai ver as folhas cheias de orvalho, às vezes as gotinhas caindo. É Deus cuidando. É uma novidade de vida. Deus tem uma novidade de vida para nós todos os nossos dias. Então, eu quero compartilhar com você sobre isso, andando em novidade de vida. Então, a coisa começa dizendo assim, ó, assim diz o Senhor, o que te redime. Aonde começa? Na redenção. Você sabe o que quer dizer a palavra redenção? Quer dizer compra. Assim diz o Senhor que te comprou. Que te comprou. O Adão que Deus tinha feito, deu livre-arbítrio para ele pecou, e nós pecamos em Adão, nós nascemos com a natureza pecaminosa, mas veio Deus e nos comprou por aquilo que a gente celebra todos os domingos aqui na igreja, a Santa Ceia, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus entregue por você. Então, assim diz o Senhor que te redime. Põe a mão no coração e diga assim, assim diz o Senhor que me redime. Ah, aleluia! É o Senhor que te redime. E aí é que começa a novidade de vida. Não começa porque você é bonzinho, não começa porque você merece, nada disso. Começa em Deus que te redime. Porque Ele não somente te redime, mas sabe o que Ele faz? Ele coloca em você em lugar daquela velha natureza do Adão. Ele põe a natureza da vida do Filho de Deus em você. E se você for lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que você, então, se torna coparticipante da natureza divina. E a natureza divina
não é aquela que você herdou do seu pai e da sua mãe. A natureza divina é aquela que vem dentro de você quando você recebe Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Então você nasce de novo e você passa a viver pela vida de Jesus. Então é por isso que há uma novidade de vida para você. É por isso que a Bíblia começa dizendo nesse texto: assim diz o Senhor que te redime, por amor a vós. E ele vai dizendo tudo o que ele fez, tudo o que ele fez no passado. E sabe por que está escrito aqui o que Deus fez no passado? Para que você leia, e não para que você fique pensando, Deus fez lá no passado, mas eu estou vivendo hoje. É para que você leia e você entenda que o mesmo Deus que fazia essas coisas no passado é o Deus que continua fazendo essas coisas hoje. Hoje. Deus não mudou. Deus não é um homem para mudar. Deus não mudou. Aquele que fazia no passado continua fazendo as coisas. E ele diz: eis que faço coisa nova, que começou no teu novo nascimento, mas que tem que progredir. Sabe por quê? Porque à medida que você anda nas coisas novas que Deus está fazendo para a tua vida, sabe o que acontece? Você começa a conhecer mais o teu Deus. Uou! Você começa a conhecer mais o teu Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. De fevereiro para cá, que a gente comprou esse lugar, o que eu tenho conhecido mais o meu Deus. E não conheci tudo. É por isso que o livro do profeta diz assim: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Está lá em Oséias, capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Então, nós temos que prosseguir conhecendo essa coisa nova, porque Deus não faz uma coisa nova para guardar no baú dele, gente. Ele não faz uma coisa nova para ficar estocado. Sabe qual que é um dos problemas hoje do cristianismo? É que espera desfrutar tudo lá no céu. Quando o plano de Deus é a gente começar a desfrutar tudo agora e continuar desfrutando depois no céu. Amém? Na plenitude no céu. Mas tem que começar agora. Aleluia? Então é por isso que Deus está fazendo, dizendo: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Então a cada dia nós temos que viver essa novidade de vida. E como é que nós vivemos isso? Deixando de andar por nós mesmos. Deixando de andar pelo nosso passado. Sabe qual que é uma das coisas? Que muitas vezes nós como os cristãos, e não deveria acontecer isso, mas às vezes é o que realmente acontece. Sabe o que acontece? Nós começamos a andar pelo passado. Nós deixamos o passado determinar o nosso futuro. E esse é o maior erro para qualquer tipo de pessoa, cristão ou não cristão. Porque quando ele deixa o passado determinar o seu futuro, ele fica sempre andando nas coisas antigas. E ele nunca consegue entrar em coisa nova. Ele deixa o passado determinar o futuro. Então eu queria fazer essa pergunta para você. Como é que está você? Você está deixando o teu passado determinar o teu futuro? Sabe por que eu faço essa pergunta? Não é para você responder para mim, mas é para você pensar. Porque a Bíblia é bem clara a respeito desse assunto. Sabe o que é que Deus diz? Deus diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Deus, esse é o versículo para a sua vida. Nem olhos viram. Portanto, se o teu olho ainda não conseguiu ver, se o teu ouvido não conseguiu ouvir, se o teu olho não viu, é tempo de começar a ver e a ouvir o que Deus tem preparado para você. Deus não está de maneira nenhuma interessado em que você chegue lá no céu e aí você vai perceber tudo que Deus tinha para você e você vai dizer: não desfrutei de nada do que Deus tinha para mim lá na tua vida. Quando você começa a usufruir dele, quando você começa a usufruir de Deus na tua vida, a glória de Deus começa a ser vista por você. Você começa a ver a glória de Deus. Agora presta atenção. Não só você começa a desfrutar da glória de Deus e você começa a ver a glória de Deus, mas as pessoas que olham para você começam a ver a glória de Deus em você. E essa é a coisa para a qual você e eu, todos nós, fomos criados. Para manifestar a glória de Deus. Aleluia! Amém!
Glória a Deus, você foi criado para isso. Então você tem que entrar nessa história do nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E você tem que começar a ver e começar a ouvir. Ok? É por isso que o versículo diz assim, no versículo 19, por favor. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. E diz assim, porventura não o percebeis? Sabe o que Deus está dizendo nesse texto? Ele está dizendo, olha, eu estou fazendo, o problema não sou eu. Muitas vezes nós dizemos assim, ai, quanto eu gostaria que Deus me abençoasse. Aí Deus olha para você e diz, excuse me, você já está abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estou citando o versículo. Estou citando Efésios para você, capítulo 2. Ele diz, meu filho, minha filha, o que você está falando? Você já está abençoado até o tutano, como dizem os mineiros, né? Até o tutano. Até aquele negocinho que tem dentro do seu osso, você já está abençoado. O problema onde é que está? O problema está a gente perceber o que Deus está fazendo. Por não percebermos o que Deus está fazendo, sabe o que acontece? Ficamos no mesmismo, na velha coisa. Você não vai dizer nada, mas eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Nós estamos, que dia que é hoje mesmo? 14. Do dia 1º até o dia 14. Se eu pedisse para você, vem aqui e dá um testemunho de tua experiência com Deus, do dia 1º até o dia 14. Sobe aqui, pega o microfone. Você poderia fazer isso? Eu não sei, não estou te julgando. Mas essa é uma coisa que está na palavra de Deus. Porventura não percebeis? Eu vou dizer para você, do dia 1º até o dia 14, Deus fez coisas tremendas na sua vida. O problema é se você percebeu ou não. É que às vezes não percebemos o que Deus fez. Não percebemos. Então ele diz assim, porventura não percebeis. Agora veja o versículo anterior, o versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe o que está querendo dizer com isso? Não é que você não deve lembrar, porque, segundo outros textos da Bíblia, você deve lembrar para ser agradecido e trazer à memória as coisas que Deus já fez e que te dão esperança. Então, quando diz não lembreis, está dizendo assim, não fique vivendo nas coisas passadas. Testemunho de 1 ano atrás, de 20 anos atrás, quando se conheceu Jesus. É isso que quer dizer. Não fique vivendo conforme as coisas passadas, porque os versículos anteriores a esse texto, ao versículo 18, está falando todas as coisas que Deus fez. E Deus não está dizendo, esquece o que eu já fiz. Não, não esquece o que eu já fiz. Deus está querendo dizer, ande nas novidades que eu tenho. Ande na coisa nova que eu tenho. Porque você está pensando que você já experimentou bastante? Eu tenho uma coisa para te dizer, você não experimentou tudo que eu tenho. Eu tenho muito mais do que você pode pensar. Eu tenho muito mais. Teu olho não viu, teu ouvido não viu. O que eu tenho para você, preparado para você, que me ama. E você está aqui porque você ama o Senhor, então é para você, está preparado. Deu para entender isso? Por exemplo, nós estamos sentados aqui numa coisa que Deus tinha preparado para a gente. Nós estamos aqui nesse lugar bonito, preparado, suamos, ok? Mas essa é a parte do ser humano. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. Nós operamos junto com Deus. Enquanto Deus estava operando isso tudo aqui, a gente estava cooperando. Cooperando. Então, na nossa vida, nós somos cooperadores. Deus opera. Mas se eu não cooperar, é como um veículo. Você entra nele, liga a chave e diz, agora sim estou indo. Negativo. Se não engatar a marcha, se não usar freio, se não usar o volante, você não vai a lugar nenhum se não der direção. Se não tomar direção. Você tem que saber, quando eu quero sair daqui e ir lá na minha casa, eu tenho que saber o trajeto. E eu tenho que conduzir o meu carro no trajeto. Sabe, o trajeto é o destino que Deus tem para você. E não tem ninguém aqui que não tem um destino. Porque se houvesse alguém que não tinha um destino, Deus não era Deus.
era um Deus de casualidade, assim, que só faz as coisas assim quando surta. Tem muita gente que pensa em Deus, aquele velhinho, muito antigo, né? Meio surtado, né? Barba branca, tão antigo, que está lá com um pau na mão assim, olhando assim, fez errado, fez errado. Esse não é o Deus da Bíblia. Ele corrige os que ama. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que é pai, que tem cuidado, e que entre os cuidados está a correção. Mas é uma parte só, não é toda a parte. Estão entendendo isso? Então, o que acontece? Nós temos que ter esse cuidado de entrar nas coisas novas, não continuar vivendo no passado. Nós temos que ter esse cuidado de cooperar com Deus. Sabe, Deus tem um destino para você. O problema não é Deus ter um destino para você, porque isso ele já tem. E você nasceu aqui para andar nesse destino. O problema é você conhecer o trajeto que Deus tem para você. A tua trajetória de vida. O que Deus separou para você. É você ter comunhão. Você diz, pastor, mas agora o senhor entrou num negócio complicado, né, pastor? Como é que eu vou saber isso? Simples. Sabe de onde vem isso? Da intimidade. A Bíblia diz assim, ó o versículo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua herança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua herança. Deus tem uma herança para você? Ah, Senhor, obrigado por desfrutar da minha herança no céu, pobrezinho de você. Deus quer que você comece a desfrutar aqui agora. Como é que as pessoas vão conhecer esse Deus que tem herança, se eles não olharem para a tua vida e começar a ver você desfrutando do que Deus tem para você agora? Como que vai ser? Quem vai querer esse cristianismo? Falando disso, eu estou me lembrando aqui de uma vez que alguém disse para mim, estava falando de Jesus para a pessoa e tal, e a pessoa disse para mim, eu não quero ser cristão. Aí eu disse, ok, é a tua decisão. Mas eu pelo menos poderia saber por que você não quer ser cristão. Ele falou, sim. É porque esse negócio de ser cristão é só, não faça isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Você se vista assim, faça isso, fale assim, essa palavra. Ele falou, não quero ser cristão. Eu falei, olha, meu amigo, você está muito enganado. Porque Deus não é um Deus do não. Deus é um Deus do sim. Tem um versículo na Bíblia que diz, toda a palavra do Senhor é sim e amém. É sim e amém. Então o cristianismo não é um negócio negativo. Porque se for um negativo, quem vai querer um negócio desse? Eu não ia querer. Mas cada vez eu quero mais. Eu quero mais, cada dia eu quero mais. Jesus, dá-me mais. Sabe por quê? Porque é positivo, porque é bom. Porque enche a alma, o teu espírito é saciado. Você conhece o teu Deus, e quanto mais você conhece o teu Deus, sabe qual que é a consequência de conhecer profundamente o teu Deus? É conhecer você mesmo. Toda vez que você encontrar uma pessoa assim, que não pode ouvir dizer alguma coisa, pode ter certeza que ela precisa conhecer Deus, porque ela não conhece a si mesma. A única maneira de conhecer a si mesmo é conhecer Deus. Tem muita gente que tem aqui no primeiro andar lotado de coisa, mas nunca desceu no conhecimento espiritual. Aqui no espírito, no coração. É capaz de recitar a Bíblia tudinho, é capaz de blá, 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 mas aqui dentro nunca desceu, então não conhece. Porque o conhecimento verdadeiro bíblico é o conhecimento espiritual, não é só o intelectual. Aliás, tem que entrar aqui, descer no Espírito, e aí, lá no Espírito, o Espírito Santo, com o nosso Espírito, trabalhando, volta. Sabe a palavra meditação? Diga comigo, meditação. Você sabe o que quer dizer meditar? De onde vem isso? É ruminar. É fazer aquilo que a vaca faz. A vaca vai lá, cavalo não faz isso. Cavalo não tem rume, mas a vaca tem. A vaca vai lá, come o pasto e ela vai para um lugar chamado rumen. Depois ela volta aquele alimento e ela começa a ruminar. Ela fica sentada lá, ruminando. Essa é a origem da palavra meditação.
é ruminar. Mas sabe da onde? A ruminação, o rume, a coisa para ruminar tem que vir de dentro para fora. Quando a vaca come tudo, ela não rumina nada. Ela só começa a ruminar depois que comer. Ai, Jesus, eu nunca tinha pensado nisso, sabia? Deus está me falando isso agora comigo. Assim é o cristão. Se a palavra entrar na sua mente e não cair no teu espírito, você não tem como meditar nela. Você não rumina. Porque ela tem que vir de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é entra aqui e fica lá. Você não rumina. Amém? E aí, se você não rumina, você não conhece a Deus, não conhece o teu destino, fica sempre... quando vai falar com alguém, eu costumo dizer isso, né? Às vezes eu estou falando com as pessoas e a pessoa está muito amargurada, muito assim, para baixo. O ser humano é assim, né? E às vezes eu costumo dizer para as pessoas, peraí, quem está falando? É você ou a sua ferida? Porque na maioria das nossas vezes que falamos, nos manifestamos, não somos nós. E quando eu digo nós, eu estou dizendo a nova criatura. É a velha criatura, é a ferida na alma se manifestando. Então quem está falando? É você ou é sua ferida? Sabe, quando você entra na presença do Senhor, você começa a perceber as coisas novas que o Senhor está fazendo. Sabe o que começa a acontecer com você? Você começa a ruminar, e de dentro para fora vem. Aí você começa a conhecer o teu Deus. Porque o teu Deus pode ser conhecido pela palavra, mas essa palavra tem que cair na experiência pessoal. Aí você começa a conhecer o teu Deus. E sabe o que começa a acontecer? Você começa a conhecer você mesmo. Alguém pode... Olha, quando você estiver bem conhecendo quem você é, qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa para você. Sabe por quê? Porque duas coisas vão acontecer. Quando você estiver pronto, conhecendo você mesmo, que só pode acontecer depois que você conhecer Deus, fique bem claro. Ok? Porque o filósofo lá disse, conhece-te a ti mesmo, mas ele esqueceu de dizer, primeiro tem que conhecer Deus, para se conhecer a si mesmo. Eu completo ele, né? Nessa manhã. Conhece o teu Deus, para conhecer a ti mesmo. Quando você conhecer você mesmo, você vai saber a sua identidade vai estar completa. E aí, a pessoa pode dizer tudo o que quiser para você, coisas boas, coisas ruins, tudo. Que vai acontecer duas coisas com você. Comigo, com qualquer um que estiver nessa posição. Primeiro, você vai examinar se é certo ou se é errado. Porque você não vai ter problema de ouvir as suas falhas. Porque você vai saber que você não é completo. Você vai saber que Deus te ama, apesar das tuas falhas. Que Deus te aceitou, ainda quando você não tinha nada de bom. Você nem adorava, nem nada. Ele te aceitou incondicionalmente. Então você vai poder ouvir e vai dizer, isso está verdade. É assim mesmo. Uhum. Obrigado por compartilhar isso comigo, eu vou mudar. E a outra coisa, você vai dizer, não, isso não tem nada a ver. Olhando para dentro de mim, examinando, eu sei que não tem nada a ver. Não sou perfeito, Deus não terminou comigo, mas não tem nada a ver. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa ditosa, maravilhosa, legal de andar junto, gostoso de ter comunhão, de andar junto. Entendeu? Vocês entenderam isso? Então, não viver no passado. Não viver no passado. Deus diz assim, considera o que eu estou fazendo. Presta atenção. Não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deixa eu te perguntar. Está andando no deserto? Está andando no deserto? Pensa só. Talvez você esteja. Mas se você estiver andando no deserto, e deserto vem para todos nós. Aliás, todo mundo, enquanto está nesse mundo, enquanto não for arrebatado, ganhar um corpo louco, está no deserto. Ok? Por definição. Mas alguns desertos específicos. Então, se você está num deserto específico, deixa eu te dizer, teu problema não é o deserto. Teu problema é se você está no deserto com Deus ou não. Porque se você estiver no deserto com Deus, veja o que diz aqui, eis que ponho um caminho no deserto. Deserto é um lugar que você olha, não tem ponta de referência. É só duna, é areia, não tem ponta de referência. Mas Deus
tem um caminho, você vai ter uma referência. Você não está andando aleatoriamente, você tem uma referência. E diz assim, e ponho rios no ermo, no deserto. Então, você não vai morrer de sede nesse deserto. Veja a história. Sabe por que ficou a história de Israel escrita na Bíblia? Para falar para você e para mim. Israel andando no deserto. Sabe, eu vou dizer algumas coisinhas para você, poucas aqui, só para você entender que deserto não é o problema. O problema é estar no deserto sem Deus. Então, olha só. Lá no deserto, esse povo que andou no deserto, foi o único povo da Bíblia que teve, no tempo que andou no deserto, saúde perfeita. Ninguém morreu de outra coisa que não foi porque fez bobagem, alguma coisa assim. Abriu a terra e engoliu, porque já teve muito lá, né? Serpente blasfemou contra Deus, serpente se levantou, mordeu, morreu muitos. Mas no deserto, foi o único tempo em que o povo de Deus teve saúde perfeita. Então, deserto não é um problema para a saúde. O problema é se Deus está com você no deserto. No deserto, foi o único lugar que as roupas nunca rasgaram, nunca se desgastaram, nunca abriu no joelho. Agora é moda abrir no joelho, né? Já compra aberto no joelho rasgado, né? Não sei onde que o pessoal está com a cabeça e compra roupa rasgada. Mas anyway, isso é cada um, né? Mas lá, nenhuma roupa se rasgou. Nenhuma sandália desgastou. E sabe quanto tempo foi isso? 40 anos. Sabe por que está escrito isso? Para dizer isso para você. Que o problema não é o seu deserto. Esse que está vivendo, essa coisa. O problema é Deus com você. Se Deus estiver com você no deserto, você não tem problema, porque Deus abre caminho e põe a água no ermo. Você não vai morrer. Lá foi o único tempo que o povo de Israel não precisou suar para comer. Porque quando entrou na terra prometida, irmãos, terra prometida, sabe o que tiveram que fazer? Suar para comer. Cuidar das vinhas, cuidar dos animais, tiveram que... Mas lá, todo santo dia, maná do céu, eles recolhiam. Fim de semana, pegava a ração dobrada. Meio de semana, se pegasse a ração dobrada, apodrecia, bichava. Sabe por quê? Deus estava ensinando dependência. Mas hoje em dia, todo mundo quer fazer uma declaração de independência. Ninguém quer fazer uma declaração de dependência. Lá no deserto, Deus ensinou isso. Então, o teu deserto não é o problema. Qualquer coisa que acontecer com você não é o problema. O problema é se Deus está nesse negócio. Sabe, a gente olha assim para alguns personagens da Bíblia e a gente diz, mas isso foi difícil. Olha para Jó, por exemplo, e diz, ai não, Jesus, não. Jó, não, comigo não, né? Mas se você for ver, o Jó estava naquele problema todo, mas estava com Deus. E sabe, quando chega no fim da história, porque Deus não tem um deserto que dura a vida inteira, tem uma terra prometida no fim, tem uma promessa no fim. Quando ele estava nesse ponto, sabe o que foi que aconteceu? Ele lá ainda, tudo firidento, tudo. Deus diz assim, olha, vou botar-lhe a mão nesses amigos teus que vieram na tua dor, e fincaram a faca na tua dor, espetaram, botaram o dedo na tua dor, quando você estava todo coberto de chaga, leproso, que cheirava mal. Eles ficaram lá, julgaram você. Vou botar a mão neles. A menos que você ore por eles. Aí eu fico pensando dos amigos de você já pensou nisso? Julgar, não, você está alguma coisa, toda aquela bobagem que disseram, que está escrito lá na Bíblia que eles disseram, para você saber. Aí Deus diz assim, agora ele vai orar por vocês. Aí eles têm que vir. E eu fico imaginando eles vindo assim, cabisbaixo e tal. Será que se pode orar por nós, Jó? E Jó orou. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que enquanto ele orava, Deus mudou a sorte dele. Deus nunca tinha deixado ele, mas agora Deus disse, ei, terminou o tempo da sua provação. Provação, sabe por que Senhor, pastor, nem fala em provação, pastor. Misericórdia, eu não quero provação. Ah, é? Como é que você pode passar de ano sem passar na prova? Toda aprovação tem um objetivo, levar você para um nível superior. Ou você está pensando que Deus é aquele velhinho caduco que eu falei no começo, que está olhando para você querendo bater em você? Não. Provação tem uma razão de ser, levar você para um novo nível. Levar você,
fazer você passar na prova. Não foi assim com Jó? E Deus disse então, Deus restaurou a sorte de Jó, e o segundo estado passou a ser 2 vezes melhor que o primeiro. Esse cara já era podre de rico. Já tinha, era um sheik lá da época. Tinha o que você não pode nem imaginar. E Deus deu 2 vezes mais. Aí você pode pensar, mas meu Deus, por que 2 vezes mais? Porque Deus quer mostrar a sua glória. E aí todo mundo que olhava por Jó, eu fico imaginando aqueles amigos dele, hein? Quando Deus começou a restaurar a sorte dele, diz lá no texto que vieram, trouxeram ouro para ele, presentes, coisas. E eu fico imaginando os amigos dele dizendo, mas a gente foi bobo, hein? Olha que bobo a gente foi, ó. Deus estava com esse cara aí desde o começo. Assim é para ser com você. Esse é o Deus da Bíblia. Não é que você nesse mundo vai ser, agora, oh Jesus, glória ao teu nome, tudo passou, agora é um mar de rosas para mim. Pode ser um mar de rosas, só lembro de uma coisa, rosa tem espinho. Rosa tem espinho. Então, entendeu? No fim, o que Deus está fazendo é arrumando um jeito de abençoar você, arrumando um jeito de promover você. Veja só, os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruz, porque porei água no deserto. Olha, Deus está dizendo que a natureza vai glorificar Ele. Agora você imagine eu e você, filhos de Deus, com a natureza de Deus em nós. Com essa coisa maravilhosa que Deus está fazendo. Então veja só o que segue dizendo. E rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Você é um escolhido. Deus escolheu todos em Cristo Jesus, porque morreu, porque há um negócio aí, ultra-calvinismo chamado, não precisa você saber o que é, mas que diz assim que é como se Deus estivesse olhando, o homem pecou, todos pecaram, e Deus estava olhando aquela piscina do tamanho do mundo, cheia de pecadores. Daí Deus veio e disse assim, ó, você sim, você não, você sim, você não, você sim, você não. Para os que disse você sim, Ele deu Jesus. Para aqueles que não ouviram sim, chuparam no dedo, foram para o inferno. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Sabe o que quer dizer isso? Todo mundo, todo ser humano, que deu seu filho. Agora, sabe onde que a coisa acontece, a decisão acontece? Para todos os que nele creem, não pereçam, mas tenham vida eterna. Não é que Deus diz sim, se não. Sou eu que digo sim ou não. É você que diz sim ou não. E não pense, pastor, mas não tive uma chance. Sim, Senhor. Porque quem trabalha no coração humano é o Espírito Santo. E ele trabalha em alguém que nunca ouviu falar de Jesus. E ele pode... Muitos anos atrás, quando eu me converti, abro um parênteses, eu li um livro chamado Fator Melquisedeque. Se você puder ler, leia. Mostrando tribos que nunca ouviram falar de Jesus, que eles tinham coisas semelhantes ao cristianismo. Deus tinha falado com eles. Fator Melquisedeque. Leio um livro tremendo. Impactou minha vida naquele tempo. Então, olha só. Você é um povo escolhido. Você foi escolhido para escolher. E você fez a sua escolha. Aleluia! Você fez a sua escolha. Por isso que você está sentado aqui. Porque você fez a sua escolha. Então você é parte dessa novidade que Deus quer fazer. Esquece, não olha para a coisa. Mas pastor, eu fui tão ferido. Esquece. Esquece a novidade de vida. Não deixe isso dominar o teu presente nem o teu futuro. Agora veja só, terminando. Ao povo que formei para mim. Repita comigo. Ao povo que formei para mim. Põe a mão no coração e diga: Deus me formou para Ele. Eu sou dele. E Ele é meu. De novo, Deus me formou para Ele. Por isso, eu sou dele e Ele é meu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Ao povo que formei para mim, para o quê? Celebrar o meu louvor. Para celebrar, Deus tem um propósito. Sabe para que Deus fez você? Para adorá-lo. Mas não só para adorá-lo,
para desfrutar dele para sempre, começando aqui e depois na glória. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, aleluia. Fique de pé, eu quero orar e a gente está terminando. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero apresentar esse povo que está aqui na tua presença. O Senhor os formou para serem teus e o Senhor ser deles. O Senhor se doou a eles quando o Senhor mandou seu filho por amor a eles. O Senhor estava se entregando por eles. Agora, Pai, no nome de Jesus, não deixe eles olharem para as coisas passadas. Senhor, abençoa para que eles possam ver as coisas novas, para que eles possam perceber as coisas novas que o Senhor está fazendo. Senhor, aleluia, nós estamos percebendo, Senhor. Senhor, abre mais os nossos olhos, abre mais os nossos ouvidos para percebermos, Senhor. E, Senhor, quando sairmos daqui, não queremos sair, Senhor, para viver o mesmo estilo, a mesma coisa, a mesmice, Senhor. Queremos sair daqui para te conhecer em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Levanta a tua mão. Diga assim: Senhor, eu levanto. Não, todo mundo, vamos lá. Senhor, eu levanto a minha mão a ti, porque eu quero um compromisso de te conhecer, para te louvar e para te adorar. E eu te agradeço, porque eu sou teu e tu és meu. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Hey! Glória a Deus!